Enquanto tirava o curso de Medicina na Universidade do Minho, este jovem vimaranense foi doutorar-se em doença de Alzheimer na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. Não contente com isso, Tiago Gil Oliveira ainda se especializou em neuroradiologia, que exerce no Hospital de Braga, e hoje concilia as carreiras de médico, professor e investigador. Ensina na Escola de Medicina da Universidade do Minho, é coordenador do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde e atual presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências. Tornou-se reconhecido cá e lá fora pelo estudo da doença de Alzheimer, tendo ganho importantes prémios nacionais, como o da Bolsa Dom Manuel de Melo, o Prémio Pfizer 2022 ou o Prémio Bial 2024. E como se não bastasse, é campeão de xadrez, guitarrista amador e tenista federado. Olá, Tiago, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, boa tarde. É um grande prazer falar contigo. Tu que nasceste numa freguesia de Guimarães, Azurém, não é? Já sei que é uma freguesia de lá. Há pouco mais de 40 anos, é impressionante. E viveste lá até aos 18 anos. Certo. Aí foi o apelo da medicina. Foste para estudar, para Braga para estudar medicina. Foi por causa disso? Sim, eu estava na dúvida para qual é que ia ser o meu caminho a seguir ao ensino secundário. Eu não tinha bem a certeza qual é que ia ser o próximo passo. A única coisa que me tinha interessado realmente até esse momento da minha vida tinha sido o xadrez, que eu me dedicava bastante. Eras federado, foste campeão nacional. Sim, não cheguei a campeão nacional, foi lá perto, vice-campeão, foi lá perto. Mas fundaste clubes, até em Colômbia fundaste um clube de xadrez. Participei, sim, mas estive muito ativo também, mesmo em Colômbia. Também continuei a jogar xadrez nos parques também, em Nova Iorque, é uma cidade que respira xadrez, por isso também gostei muito de viver essa parte em Nova Iorque. Mas realmente... Profissionalmente terias que dedicar a uma... Sim, mas eu não acho que não tinha um nível para ser um profissional de xadrez. Acho que... Kasparov. Não, esse nível não. Assim, para chegar a grande mestre, há pouquíssimos em Portugal e eu vi que tinha algum jeito para jogar, tinha um nível interessante, ainda hoje passo algum tempo da minha vida só a ver xadrez, já não jogo xadrez, é algo que me deu muito prazer. Só a ver? Dá-te gozo? Dá muito gozo. Como ver futebol, bilhar ou coisa assim, aqueles campeonatos? Sim, como ver ténis, como ver um desporto, aprende-se a linguagem do xadrez, é uma beleza própria. E a partir do momento que se percebe o que está a acontecer, é o mesmo prazer de ver um jogo de futebol, de ver qualquer outro tipo de desporto, e tem um elemento adicional, porque há certas posições até que têm um lado emocional adicional. Eu olho para uma posição e se há um lance que é pouco previsível, pode até explotar comédia associada. Que engraçado. Então, e a beleza também... Provoca-te essas emoções? Essas emoções todas. Até me lembra de emoções que eu próprio passei enquanto jogador. Por isso, seguir a modalidade ainda é algo que eu faço. Uma pessoa pode comover-se com uma jogada? Completamente. Até há quem diga que certos jogadores de xadrez até consideram um jogo de xadrez quase como se fosse um poema, dependendo da beleza, das combinações que fazem. Então, tens um elemento de matemática, já percebi. Sim, mas com um elemento de beleza associado. Engraçado, muito curioso. Isto é o que eu explico, o que eu disse é verdade. Tu interrompeste um bocadinho o curso para... Ou há mesmo este programa MD, PhD, que deixa a pessoa começar o curso de medicina, e tu depois ao 5º ano tu tinhas tido, aliás, este intercâmbio com Kralov, com a República Checa, tiveste lá Kralov, é uma espécie de quê? De Erasmus? Isso foi uma espécie de... Esse é um programa durante o curso de medicina que os alunos de medicina de qualquer universidade internacional que fazem parte desta organização, que é a FMSA, e esta organização internacional ajuda a colocar os diferentes estudantes durante o verão em hospitais ou até centros de investigação ligados às escolas médicas em todo o mundo, e eu ainda não tinha a ideia da investigação assim bem estruturada nessa fase. Eu não fui... Ainda não tinha o apelo de investigação, ainda não havia já tinha começado, mas ainda não tinha o apelo mesmo, não tinha a certeza que queria fazer isso. Eu devo dizer que eu fui para a medicina um pouco na expectativa de ver o que é que eu ia fazer com a minha vida, porque eu não tinha bem a certeza. Então porque a medicina em particular e não engenharia ou também aí podias... Pensei nessa... Aeroespacial? Acho que cabeça para isso? Talvez, acho que... Eu gostava muito de física, gostava muito também de matemática, mas a medicina tinha uma vantagem que as especialidades são tão diversas e eu senti que estava a adiar a minha decisão. Eu senti que tinha mais 6 anos
para poder pensar exatamente no que é que eu poderia fazer, e a medicina parecia-me um curso bastante variado, Isto por todas as várias áreas, posso depois escolher com calma. Eu sabia que se calhar tinha que passar por algumas áreas que eu não gostava tanto. Cirurgias? Que eu até gostava, atenção. Okay. Eu quando entrei não tinha mesmo expectativa nenhuma. E eu fui porque achava a biologia interessante, achava que eu podia aplicar os outros elementos das ciências, da física, da matemática, e depois, quando comecei a fazer o curso de medicina, devo dizer que houve áreas que me interessavam mais, quando comecei a dar a neuroanatomia, as neurociências, quando a imunologia foi uma área que também me cativou muito precocemente, também o estudo do cancro, então muito áreas que eram muito moleculares, tudo que fosse assim muito molecular, tudo que fosse assim de mecanismos, de perceber como é que as coisas funcionavam, eu comecei a ver que isso se associava muito ao estudo de mecanismos de doença, ou mecanismos mesmo de perceber como é que os órgãos funcionam, as células funcionam. E como eu me sentia pouco saciado com as aulas, tive a oportunidade, porque fui perguntar o que é que eu podia fazer mais para perceber melhor as coisas, de ir para o Instituto de Investigação e colaborar, associado à Escola de Medicina. Já era este da Ciências de Saúde? Já era esse. Onde coordenas lá investigações? Agora sim, mas na altura era noutras instalações, que eram as instalações provisórias, quando a Escola de Medicina estava a começar. E foi um bocado por iniciativa. Foi em simultâneo, quer dizer, foi durante o curso de paralelamente. E eu comecei a ir no final das aulas, nós tínhamos umas rotações laboratoriais que já estavam associadas a este programa. Tínhamos também, tu introduziste também, sim. Nós tínhamos também estágios de verão que podíamos também fazer, mas estágios que eram uma espécie de um projeto de opção que nós podíamos fazer já embutidos no curso. E eu usei essas opções para experienciar o que é que podia fazer na sua plenitude. Comecei por ter uma experiência mais humanitária, com crianças autistas, e depois no ano seguinte fiz algo mais ligado à neuroanatomia e às neurociências, e depois no terceiro ano já fiz mesmo ciência, na área da imunologia. E isso foi, no ano seguinte, foi quando fui para Hradec Králové, para agora para a Chequia agora, na altura da República Checa, e estive, era uma cidade com um tamanho médio, próximo até de Guimarães, mais ou menos o tamanho, e uma faculdade de medicina conhecida? Localmente, lá localmente, a nível nacional, sim, na Chequia. Mas aquilo que eu fazia lá, enquanto lá estive, era até na cirurgia. Estive em ortopedia. Porquê? Porque eu não ia poder falar com os doentes. Então achei que se calhar... E durante não um falavas mês... magiar? Nada, não falava nada eles falavam para mim, saíam pelo outro lado. E já te ias para Colômbia, e para Nova Iorque, neste caso, o Estado de Colômbia, já... de Guimarães, passas de repente para a faculdade em Braga e depois Colômbia durante 3 anos. Foi um salto grande, depois ir para... Tudo, culturalmente. Sim. E eu tirei partido desse programa que estava estabelecido. Eu fui o primeiro aluno. Conferências sobre isso. A minha passagem de Guimarães para Nova Iorque, para Colômbia e toda essa minha transição também. Sim. Mas este programa agora existe, este programa MD, PhD, a gente pode entrar em medicina, a meio do curso vai-se doutorar nos Estados Unidos e volta? Exatamente. Para acabar o curso. A ideia é que... É extraordinário. A ideia é que depois se dá a oportunidade para se voltar, para se reintegrar no ambiente académico, porque é um choque muito grande, seja ir de Portugal para Nova Iorque, e depois voltar, claro. Nova Iorque ou Filadélfia, são as duas instituições que nós tínhamos o acordo, e depois voltar, ter aquele lá no 6º ano, no final do curso de Medicina, que me ajudou bastante depois a reintegrar, e realmente foi talvez a decisão mais importante, que foi mais de ruptura no percurso que eu tive, foi ter decidido ir para interromper o curso, ir para a Colômbia, num programa que estava a começar e não era certo que corresse bem, porque não havia... Foi o primeiro grupo de estudantes, eu e uma amiga minha da altura, Ana Franca Carvalho, que nós partilhámos todas estas dúvidas, fomos os dois juntos, ela foi para Filadélfia e eu fui para Nova Iorque, e estávamos frequentemente em contacto também. Foi muito bom ter uma parceira, embora não seja na mesma cidade, mas foi muito importante. Sim, ao fim de semana às vezes eu lá ia comer algo português à casa dela e era muito bom. E foi neste doutoramento que já então descobriste esta fosfolipase D, quer dizer, aqui esta parte do Alzheimer, tudo vem daqui. Vem daí. Porquê? Este pelo do Alzheimer vem de onde? Eu tinha alguns critérios em termos daquilo que eu procurava para me dedicar a 100% durante o meu doutoramento, um período que, sabendo eu que também queria depois continuar uma carreira médica, eu tinha que tirar o máximo partido daquele período, e eu sabia disso, eu sentia que tinha que tirar ao máximo, tinha que ser uma esponja de todas essas experiências, e tinha que escolher com algum foco aquilo que me queria dedicar. Eu tinha alguns critérios, um deles era
trabalhar num mecanismo que me fascinasse, e era a aprendizagem, a memória, era algo que sempre me fascinou, o que nos define, aquilo que é realmente ainda uma incerteza, onde é que estão as memórias, e depois a doença. Daí onde... o teu gosto pelo não é o hipotálamo? Não. O hipocampo. O hipocampo. Aí, que é, não, sempre a coisa que mais me apetece, é hipocampo. Sim. O hipotálamo também é interessante. Mas o hipocampo, daí centraste aí, até em regiões certas do hipocampo, depois ao longo dos anos vai alterar até certas regiões mais que outras. Ao longo dos anos, depois fui-me dedicando a tentar ir mais ao foco de questões que nos possam depois ajudar a trabalhar em problemas mais complexos. Estes teus avanços da tua investigação, eu dou um salto para o fim, mas já voltamos atrás. O próximo passo é a transição desta investigação básica para remédios e para prevenção e para aplicar aos doentes. Ainda não estamos nessa fase, com as tuas descobertas, ou já? Eu posso dizer que temos alguns elementos que são já aplicáveis. Aquilo que eu posso dizer é que faz parte gosto, normal, sem dúvida. Claro. Eu tenho agora, atualmente, eu posso agora já para o fim, que era o que eu já estava a tentar fazer, pensar como é que eu posso formar para conseguir ter estas competências a longo prazo. E aquilo que eu me preocupei em ter uma boa formação a nível da ciência fundamental, aprender as técnicas, saber muito bem como fazer ciência com os valores certos, e procurei um ambiente que realmente nutrisse todo este crescimento ao nível da produção da ciência fundamental. Ciência pura. E depois, a longo prazo, tentar instituir isto num contexto translacional, em que essas abordagens de nível fundamental pudessem inspirar soluções com aplicação ao nível da clínica. Se aplicasse a doentes mesmo. Claro, mas também, sabendo que eu tinha a ambição de fazer um percurso também ao nível da clínica, que a inspiração do contacto com os doentes, do contacto com o ambiente do hospital e dos cuidados de saúde, que pudessem inspirar outras questões que pudessem ser abordadas ao nível da ciência fundamental. O objetivo é criar, então, este loop perfeito entre a ciência fundamental, a aplicação clínica ou a experiência clínica e, no fundo, este elemento translacional de contacto entre os dois elementos. É muito engraçado, também vou dar um outro salto para o fim, mas já voltamos para trás. Toda esta tua investigação, eu depois vi que tens uma série de colegas teus e de alunos teus que orientas já em mestrados e doutoramentos, e que já pegam nas tuas coisas e vão afinando cada vez mais a investigação para estes campos. Já há muitos com o hipocampo a estudar. É incrível, porque isto assim, desenvolve-se muito a ciência assim, não é? Vai deixando filhos, entre aspas, claro, que vão, ramos de árvore que tu plantaste. Eu ainda sou novo, mas já me sinto que estou a deixar um legado de quase uma espécie dos valores que eu gostava que se perpetuassem, que acho que é muito importante, acima de tudo, mais do que as questões que querem trabalhar, a maneira como se faz a ciência, a maneira como se está na ciência e como é que podem eles próprios depois serem eles agentes de mudança para outras gerações. Exatamente. E é isso que assim eu tento preocupar. Em bola de neve, ainda bem que é assim que acontece. Claro. Entretanto, entre 2014 e 2017, tiveste algum tempo também em formação extra noutras universidades, em Nova Iorque e Boston. Falámos de Colômbia, o MIT, Harvard também, Einstein, Monte Sinai, em Nova Iorque. Também esta tua investigação em neuroradiologia foi na Universidade de Medicina Albert Einstein, concretamente, em Nova Iorque. Sim, foi onde passei mais tempo. Porque tu aqui decidiste, já tinhas este apelo da medicina, tiveste este apelo da investigação, aliás, que ainda é tão pequeno cá em Portugal, devia ser um equivalente a 3%, é o que está previsto, o PIB em ciência e inovação, o nosso PIB, mas está em 1,7%, ainda é muito pouco. Mas depois também houve o apelo da docência, tu és professor assistente já também há quase 15 anos. Sim, eu fui professor auxiliar anatomia macroscópica, estas coisas, sim, anatomia clínica, neurociências clínicas. E começaste o teu próprio laboratório já também há 14 anos, se não me engano, 2011. Sim, a maneira como está organizado, como estava organizado as equipas de investigação no Instituto de Ciências da Vida e da Saúde na Universidade do Minho, era de uma estrutura bastante aberta, e eu tomei realmente o máximo partido também dessa possibilidade de poder, primeiro, conseguir ter o meu próprio financiamento, que eu tivesse essa possibilidade mal vindo dos Estados Unidos, eu tinha essa percepção de que o financiamento era crucial. Então a primeira coisa que eu fiz foi tentar ter o meu próprio financiamento, e isso foi realmente essencial para poder começar a construir a minha equipa. Ou seja, eu nunca tive de pedir nada a ninguém. Fui buscar o financiamento também com uma estrutura que também que ajudava. Tinha já uma equipa bastante estabelecida na Universidade do Minho, que realmente serve de base para dizer que conseguimos
implementar ideias novas a vir de colaboração de fora, mas que já há uma estrutura que ajuda a fazer isso mesmo e realmente foi essencial. Há duas ideias tuas aqui. As ideias científicas só germinam quando temos um ambiente laboratorial fértil e uma orientação dedicada. Isto é muito importante, são palavras tuas. E outra é muito importante abandonar a sua zona de conforto. Cá está a tua passagem de Guimarães para lá, para Nova Iorque, e depois de volta outra vez. Estiveste aqui sempre nestas mudanças. Nesta altura há também 2 artigos teus. Um que é: cabeçadas e concussões no futebol não estão associadas à redução do volume cerebral ou da espessura do córtex. É um bocadinho importante, que as pessoas acham isto. Sim. Muita cabeçada no futebol ou então é engraçado. O que será então no boxe ou essas coisas? Eu tinha que... Eu estive à procura... Quando fui isso foi a investigação que eu fiz no Albert Einstein, em Nova Iorque. E eu tinha que... Eu estava à procura de um local onde eu pudesse ver como é que se fazia investigação em neuroradiologia, em neuroimagem, com um ambiente translacional que também usasse modelos animais. E esse local onde eu estive a trabalhar, na altura, tinha essa vertente translacional. Então o grande objetivo foi, acima de tudo, ver o que é que funcionava nesse ambiente e o que é que não funcionava. E eu aprendi as duas coisas. E realmente uma das questões que eles trabalhavam era como é que o trauma, no âmbito até do que eles chamam dos Estados Unidos o soccer, para nós é o futebol, o nosso futebol é futebol europeu, que é um bocado curioso, que eu sabia mais de futebol do que eles todos juntos lá, não é? Como qualquer português, não é? E depois até vi que o planeamento, como estavam feitas as experiências e as análises que eles estavam a fazer, não tinham em conta esta tradição de alguns elementos do futebol como nós o conhecemos, e era curioso também ver que se calhar eu pude contribuir também para afinar algumas questões. Aquilo que eu descobri, que era só também uma análise muito focada, não excessivamente detalhada, mas foi também algo que é importante sabermos, que pelo menos no período de análise relativamente curto, que foi de alguns meses, de quase um ano, mais ou menos, e que apenas olhando para jogadores amadores, que o volume do córtex não é afetado. Dito isso, essas pancadas e essas cabeçadas, eles têm métricas de quantas cabeçadas é que dão, então era algo muito importante. E esta é uma questão também importante porque se relaciona com os meus outros interesses, que quanto mais trauma existe, situações de trauma ou mais marcado, ou trauma continuado, aquilo que nós chamamos da encefalopatia traumática crónica, que é também algo que é muito comum nos pugilistas ou até nos jogadores de futebol americano, é algo que se já foi descobrindo que estava associado a alterações com algumas semelhanças com as doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Daí eu ter esse interesse de base mecanístico. Estava a pensar já na parte mecanística. Exatamente. Aquilo que posso dizer é que foi uma experiência boa, mas fiquei ainda mais motivado para trabalhar nas questões que já estava a trabalhar. Também é importante testarmos as águas em alguns campos de investigação, depois voltamos onde estávamos e quem sabe até posso voltar outra vez ao estudo de futebol, porque eu gosto muito de desporto, por isso quem sabe. Isso e o álcool, por exemplo, estudos com efeitos do abuso do álcool, outra coisa que tu também estudaste já mais recentemente, em 2023, isto é conferências que tu dás ou sítios onde vais falar. Então, formação de base em médico-cientista. Como é que consegue os desafios de conciliar estas 3 carreiras? Professor, médico e investigador. Isto é fácil para ti? Não. Já estás habituado? Não é fácil. Às vezes chocam todos os dias. Porque são 3 coisas que podem dedicar, cada uma pode dedicar a vida inteira a uma delas. E eu gostava que houvesse uma carreira que nos permitisse fazer isto como deve ser, de um modo integrado. Não existe. O que é que falta? Falta haver uma legislação que realmente permita que eu consiga estar no hospital e na universidade. E que na universidade eu possa estar a fazer mais investigação predominantemente do que, por exemplo, a docência. Embora eu adore dar aulas, eu não quero também estar aqui a dizer, mas realmente uma semana tem um número de horas limitado. Exato. Onde eu acho que posso fazer mais a diferença é realmente usando a inspiração da prática clínica. Eu não quero reduzir mesmo, eu já faço 20 horas no hospital, por isso se reduzir pois é mais complicado e tem um horário assim. Concretamente a neuroradiologia, neuroradiologia. Tem a ver com taques e imagiologia com o cérebro e esse tipo de coisas. Exatamente. Também há intervenção, a neuroradiologia da intervenção, mas eu só me dedico à diagnóstica. Há outros colegas meus, eu ainda tive algum treino nessa área, mas não me diferenciei nessa área. Equipas diferenciadas também. Exatamente, com as sinergias de toda a gente. Tiago Gil Oliveira, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já.
Estamos a conversar com Tiago Gil Oliveira, é um jovem médico, professor e investigador da Universidade do Minho, que é reconhecido cá e lá fora pelas suas descobertas no estudo da doença de Alzheimer, o DA, como vocês chamam, DA. Falámos desta tua carreira que é como professor, como clínico e como investigador. Claro que é essencial sempre angariar bolsas e fundos, como investigador principal, membro de equipa. Tens sempre as maiores dificuldades às vezes para arranjar estes financiamentos. Por isso é que também são importantes estas FCT, a Fundação de Ciência e Tecnologia, as bolsas, a ERA, os fundos europeus, e estes prémios, como tu tiveste, o Pfizer em 22, o Bial agora em 24, estes prémios que são 100 mil euros ou 50 mil euros, ou o que for, ou a Manuel de Mel, a bolsa, já ganhaste 2 vezes, se não me engano. Ganhei uma vez a Manuel de Mel. 21, 22. Sim. Este género de prémios, estes dinheiros revertem sempre para esta investigação. De repente podes comprar um microscópio eletrónico ou o que seja, claro, para apetrechar o teu laboratório, é isso? Em algumas situações destes prémios, as bolsas, por exemplo, são dirigidas a fazermos mais investigação e investimos na investigação. Outras situações é pelo reconhecimento do trabalho que já fizemos. Os projetos... Aí podes gastar onde quiseres e fazer Sim, tenho alguma liberdade. Aí tenho liberdade campeonatos total. mundiais de xadrez Aí posso, se calhar, jogar... Devo dizer que houve destes estágios, quando estive a fazer o estudo de futebol, realmente fui assistir um dia só ao Mundial de Xadrez, foi em Nova Iorque. Então, foi mesmo? Em 2016 fui lá ver, então como adepto, ao vivo. Ainda eram 2 pessoas ou já era um chat GPT contra um chat GPT? Não, ainda não. Essa ainda. O lado humano acho que ainda é bonito no xadrez. O erro. Ainda bem. Mas sim, os financiamentos são importantíssimos, claro. E da Fundação para a Ciência e Tecnologia, embora... Praticamente vivem disto, no fundo, não é? Sim, acho que é a grande fonte de financiamento portuguesa e acho que então, é a primeira... Estes Wellcome Trusts, há estas grandes... Claro, esses para portugueses não é tão acessível, mas nós começamos pelos projetos nacionais, temos os projetos europeus também, que têm estes fundos. Por exemplo. Estes ERA, temos também os ERCs. Milhões de euros, é muito dinheiro. Certamente, e também há algumas bolsas de fundações estrangeiras, algumas até norte-americanas, que eu já tive também. Brain, sim, algumas também já me financiaram, mas acima de tudo a FCT, que eu já tive alguns projetos da FCT e também os meus alunos de doutoramento e são funciona financiados. Bem, Tiago, da tua ideia? Eu acho que devia ser mais constante. Devia ser mais constante. Cortam, tornam a pôr. Sim, acho que acima de tudo aquilo que se espera é que seja mais constante, que seja um programa de financiamento confiável, que seja todos os anos, que saiba quando é que vai abrir, com as regras já pré-definidas, e isso ajuda depois ao planeamento. Nem sempre isso acontece e acho que é algo que tem que melhorar. E também mais financiamento. Eu acho que se puser mais financiamento, nós vamos ter mais resultados e vale a pena. É investimento que realmente dá retorno a médio e longo prazo. O ano passado tiveste uma licença sabática em Amsterdão. Certo. Isto foi 6 meses? Sei 6 que é uma meses. Universidade, na Amsterdam UMC, isto é o quê? University College? É University Medical Center. Isto foi para continuares a investigar alguma coisa ou ver como é que eles trabalham lá e trazer as ideias para Sim, cá? eu já... Mas o que é a licença sabática e não é... O meu trabalho passou por um estágio de 6 meses em Amsterdão. E licença sabática é a ideia que vais dar a volta ao mundo num mas iate. na ciência, não, a licença sabática é para fazer ciência. No outro sítio. É só não dar aulas. Isso, no fundo, eu fiz o que o investigador como se fosse uma licença sem vencimento. Vou estar... Não, eu tive vencimento. Eu devo dizer que isto está programado dentro das estruturas universitárias. Nas hospitalares, nem sempre, mas devo dizer que a ULS Hospital de Braga aprovou o meu pedido. Eu não sei se já tinham feito isso antes, mas eu lá apresentei o meu caso. Se foste o primeiro, ainda bem, abriu não portas. sei, mas a mim, pelo menos, acho que foi bom. Abriste um precedente, é importante. Mas também, se não tivesse o meu salário mantido, eu passava não fome. Hipótese, claro. Mas o que eu fiz foi, mantive o meu salário e fui 6 meses, em que continuei a expandir a minha investigação e estive lá a estabelecer novas colaborações, e também porque é importante parar periodicamente para... Eu sinto essa necessidade de sair mais uma vez da minha zona de conforto. Eu senti que estava a ficar muito confortável e senti que tinha que sair e aprender novamente, ser novamente estimulado, novas equipas, outros locais. Esse livro do desassossego que rege um bocadinho a tua vida às vezes. E que eu carrego este desassossego e que também me tira ao sono. Mas que dá bons frutos, eu acho. É muito importante. Sim, acho que é importante na ciência termos sempre aquele sentimento de que quando estamos a ficar demasiado confortáveis, e esse é um momento que nos devemos assustar e que devemos procurar como agitar as águas para que consigamos encontrar novas caminhos novos. Surjam, tem que ser propositadas ou sem querer, como muitas vezes acontece. Às vezes descobres coisas... A penicilina foi assim, não é? É muito importante. Foi pelo acaso, ninguém estava a planear a aparecer a penicilina, foi um acaso. Eu fui com um plano para Amsterdão e eu cumpri aquilo que eu tinha planeado, mas eu fiz questão de deixar espaço
para ter tempo para pensar em ideias novas, para falar com muitas pessoas. Tive também a sorte de ter um colega meu que é mais sénior, que é talvez o neuroradiologista da área da neurodegeneração dos mais impactantes do mundo, e eu conheço das conferências e estabeleci contactos com ele, e ele recebeu-me lá e proporcionou-me vários outros contactos com toda a comunidade da universidade, e isso levou a que mais ideias surgissem, e agora estou agora a começar novos projetos baseado nesse período em que só de geração de ideias. E networking foi importante neste caso também. Essencial. Networking ao vivo, claro, obviamente. Sim. A importância das neurociências, estamos a falar disso agora, estas doenças neuropsiquiátricas é algo que te atrai, como a depressão ou a doença de Alzheimer, concretamente. Portugal tem muita tradição no estudo das neurociências, curiosamente, também com o Rui Costa e outros nomes da investigação. Tu também já vais agora a meio do teu mandato como Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências, e tens esta missão de aproximar e comunicar as descobertas também. Isto é um passo hoje que estás a fazer aqui. Esta é a minha missão também, faz parte do meu trabalho enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências fazem junto da população geral. E no fundo preocupa-te estes mistérios do funcionamento do sistema nervoso e das doenças que o afetam. Quando o cérebro envelhece, o que é que acontece ao cérebro? Concretamente no Alzheimer. Mas isto há coisas... Uma coisa é o Alzheimer, outra coisa são as doenças neurodegenerativas. Digamos que, eu acho que o Alzheimer é uma dessas, certo, mas talvez é mais prevalecente a nível das doenças da senilidade. Qual é a diferença entre senilidade e a doença de Alzheimer, por exemplo? Esse é um aspecto muito importante que importa também comunicar. Ainda hoje ao almoço ninguém perguntou isso. E tem 94 anos, mas perguntou isso. Não, nós devemos distinguir qual é que é a apresentação clínica dos doentes e o que é que está de base a ter essa apresentação clínica. Vamos imaginar a função da memória. Nós temos regiões do cérebro que são importantes para a função da memória. Vamos dar o exemplo de uma das mais importantes, que é o hipocampo, que já falamos aqui hoje. Se tivermos uma doença que leva à degeneração e à perda do volume e da função do hipocampo, a probabilidade de ter uma disfunção dessa região e de se manifestar como um déficit de memória é elevada. Claro. As doenças que podem levar a isso são várias. E eu acho que explicando desta maneira as pessoas talvez consigam perceber que não é apenas uma causa que pode levar a essa apresentação clínica, por exemplo, de uma demência. Quando diz apresentação clínica, é a sintomatologia, como é que a pessoa se apresenta à nossa frente, sem saber o que é que está por dentro. Fisicamente, ou como se manifesta, por exemplo, não se lembrar do que é que fez há 10 minutos. Por exemplo. Mas isso é uma coisa... Por exemplo, os idosos têm esta coisa de... Lembro da minha avó, já muito velhinha, antes de morrer, a lembrar-me coisas que o meu pai tinha feito há 80 anos e esquecer-se que tinha almoçado nesse dia. Mas isso às vezes acontece a nós também. Isso há uma base de neurociência para explicar isso mesmo. Que as memórias mais antigas, mais consolidadas, que ficaram mais presentes, que estão ligadas, às vezes até se tiverem emoções associadas ao momento em que estamos a codificar essas memórias. Por exemplo, a música tem um poder muito forte de se associar a essas emoções e de termos todos esses elementos sensoriais associados a determinadas memórias. Isso leva a que haja mais neurónios, uma rede mais forte a representar todos esses. Portanto, é uma memória mais forte. Diz que o cheiro também, o olfato também é uma coisa que associada a uma memória. Os sentidos globalmente, pode ser a música, o olfato. Portanto, uma memória com mais experiências sensoriais associadas é mais forte e, portanto, prevalece mais do que outras mais fraquinhas ou com isto menos pode ser mau também. Sim, com menos sinapses. Sim, mas isto pode ser mau também. Vamos imaginar uma situação de stress pós-traumático em algo que foi extremamente forte e que tem um cariz negativo associado. Sim. Vamos imaginar da nossa guerra colonial. O meu pai esteve na guerra colonial e é algo sobre um assunto sobre o qual eu falo com ele, e as memórias que ele tem estavam muito codificadas também à luz destas emoções associadas de alguma possibilidade de haver um ataque. Uma pessoa dessas ouve um helicóptero e fica aflita internamente, de repente fica aflita e é só um helicóptero. Possível que essa associação ocorra intrinsecamente e de um modo em que se torna mal adaptativa. Outras memórias podem ter um cariz mais positivo, dependendo da experiência que tiveram. Claro. E acho que é importante também dissociar que manter as memórias pode também ser prejudicial em algumas situações, por exemplo, nessas situações de stress. A importância de criar e treinar músculos para a saúde do cérebro e de exercício físico também e mental. A questão do ténis, por exemplo, tu jogas como federado também, no Clube de Ténis de Braga, por exemplo, concretamente atualmente. Esta parte de treinar o corpo é muito importante para a saúde cerebral também, não é?
É das poucas coisas que... está mais provado que é. Se nós tivermos de passar uma prescrição com algo que vai realmente conferir algum nível de proteção para o nosso cérebro e de prevenção de outras até patologias cardiovasculares, isto dá trabalho, mas o exercício físico aeróbio é algo que é bastante positivo. Eu jogo ténis porque também tem um nível de coordenação e dá-me prazer. O prazer também é importante. Quando fazemos uma atividade, tudo isto acho que é algo que eu, depois de jogar, eu treinei ontem à noite, eu jogo muito à noite ténis e é algo que me dá bastante prazer, fico bem disposto e depois o teu cérebro, quando for dormir, funciona melhor enquanto dormes, a arrumar as memórias. Se calhar fazer o exercício à noite pode não ser tão positivo para o sono. Não é difícil encontrar um equilíbrio entre todos os elementos, porque o sono também é importante termos regulado. Claro. Faço os possíveis dentro das minhas atividades, mas no meu ténis dá muito prazer jogar. O meu nível não é tão alto, sou federado. Como foi no xadrez? Sim, o xadrez não posso jogar competitivamente agora porque fico, não consigo dissociar o elemento competitivo do prazer que me dá. Enquanto que no ténis eu faço pelo desporto e dá-me prazer, mas perco mais do que ganho no ténis. Vamos voltar aqui ao Alzheimer. É possível detectar a doença antes de aparecerem os sintomas mais evidentes? É possível. Depende da definição que nós temos da doença. Nós hoje podemos considerar a doença como tendo uma base biológica. Isso significa que nós hoje compreendemos que a doença de Alzheimer decorre da acumulação de proteínas tóxicas específicas no cérebro. Esta tau é uma delas. Sim. E a outra é a amiloide beta, que é um pedaço de uma proteína que pode agregar. Nós podemos encontrar nos nossos doentes, nos fluidos corporais, nomeadamente do líquido cefalorraquidiano, também no sangue. Faz-se uma biópsia ou faz-se tira-se um bocado desse líquido que recobre o sistema nervoso central. Okay. É algo que os clínicos podem fazer, tem algum grau de invasividade, mas permite ter muita informação. Sim. E alguma dessa informação é identificar se tem estas acumulações que também podem ser visualizadas com PET, que é a tomografia por emissão de positrões. É um exame também imagiológico que se pode fazer. Uma espécie de TAC com identificação molecular, também espacial. Temos equipamentos para fazer isso do norte ao sul do país? Não temos em todo o país. Temos em alguns centros. Mas em alguns principais hospitais? Nos principais Braga, hospitais temos isso. Universitários de Coimbra, em Santa Maria, assim, mas não estão tão preparados para fazer este tipo de avaliações porque exige financiamento alocado para fazer este tipo de diagnóstico desta maneira. O líquido cefalorraquidiano, isso temos. E então acho que temos as ferramentas... Aí consegue-se então detectar? Conseguimos detectar o que nós chamamos de biomarcador. Nós chamamos isso um biomarcador que leva ao diagnóstico biológico. Atenção que isso não significa necessariamente que tenha a doença de Alzheimer. Tem a patologia, mas se não tiver nenhum déficit, há agora uma grande discussão no meio clínico ou científico se nós devemos considerar esses doentes como tendo doença de Alzheimer. Se tem a cognição perfeita e tem a patologia de base, podemos estar numa situação em que esse doente é resistente à patologia. Ok. Então portanto, isso é algo... não, tem a doença, é portador da doença, digamos assim, mas o corpo não desenvolve os sintomas. Tem outros fatores que o levam a ter algum nível de proteção. Mas além, por exemplo, da memória ou da desorientação, que os fatores é que o Alzheimer pode... Psicose? Comportamentos estranhos? Podemos ter alterações do foro psiquiátrico, do espectro psiquiátrico. Uma delas é a psicose, que nós estudamos também essa presença desse tipo de sintomas. A psicose nós podemos definir entre ter ou um delírio, por exemplo, achar que alguém roubou a pessoa, é um tipo de apresentação que pode ocorrer. Sim. Outro tipo de apresentação são alucinações visuais ou auditivas. Isso enquadra-se no espectro de ter uma psicose. E isso é relativamente frequente num doente com doença de Alzheimer. Mas pode não ser... Até 40%. Okay. Pode ser presente pelo menos uma vez, até 40%. Isso é o nosso estudo que nós publicámos o ano passado. E, de facto, o Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Mais de 55 milhões de pessoas têm demência. Estima-se que este número aumente para 78 milhões em 2030. 60% a 70% destes casos, é uma tendência que tem a aumentar, dado o envelhecimento da população. Uma coisa que tende a aumentar... E em Portugal também? Sim, se nós tivermos de base esta ideia do envelhecimento das populações, isso aconteceu, é verdade, que começamos a detectar mais casos, provavelmente porque tínhamos esse envelhecimento da população. No entanto, há alguns estudos mais recentes que até parecem indicar que isto esteja a estabilizar ou até a diminuir, provavelmente associada à mudança dos estilos de vida. É o que se especula. Por isso, é uma questão que está em aberto agora, se está completamente a aumentar, ou se agora destabilizou, mas há uma mensagem importante, é que com o avançar da idade, e esse é o maior fator do risco,
para desenvolver uma doença de Alzheimer. É a idade. Tinha esta pergunta aqui que já vai de encontro com o que tu disseste. Por alguma razão, há pessoas com sinais biológicos da doença que não desenvolvem sintomas clínicos. Essa é uma questão que me fascina. É uma questão que nós também trabalhamos ao nível da ciência fundamental, porque vem das observações clínicas, e eu posso dizer que até o meu trabalho de doutoramento insere-se nessa questão, em que nós fizemos uma manipulação de um gene ligado ao metabolismo dos lípidos, a tal fosfolipase 2, D2, fosfolipase D2, e esta fosfolipase D2, quando nós retiramos do roedor, mesmo ele tendo a patologia da doença de Alzheimer, não alteramos a patologia, mas o animal mantém a sua cognição. E isso também acontece nos humanos. Nós temos casos em que os humanos têm a patologia, nós vemos até em estudos pós-mortem, mas a cognição está relativamente preservada. Então, isso pode inspirar para perceber quais é que são os fatores que conferem proteção. Com a pandemia viu-se isso, pessoas completamente resistentes à doença, mas que tinham o vírus e que eram... Também, noutras doenças, acho que isso pode levar a ideias de investigação. Nós, se estudarmos essas populações, encontrar esses fatores... Que elas têm especial na sua constituição do seu cérebro, daí a importância da imagiologia e tudo. Coordenaste, aliás, um projeto de investigação no ICVS em mecanismos da memória na doença de Alzheimer, que é uma coisa muito importante. A construção de memórias, falhar de vez em quando é normal, a toda a gente. Uma amiga minha médica que dizia mas esqueço-me tantas vezes das coisas e onde pus as chaves. E ela assim, se sabes que esqueceste, não é Alzheimer. Quanto é um bom ponto. Eu achei engraçado. Aliás, esteve aqui há pouco tempo o Álvaro Machado, da Consulta da Memória. É meu grande amigo, dou muito bem com ele. Ele teve cá a falar, grande convidado também. Há outra ideia que diz, e também vem do meu filho, neurocientista, que diz: nós perdemos mesmo as memórias ou perdemos o acesso às memórias. Há quem diga que não. As memórias estão lá. A gente já não tem acesso a elas. Acho que pode acontecer... Mas já dá nisto. Não, pode acontecer os dois elementos. Nós podemos considerar as memórias representadas. Nós não sabemos ainda completamente onde é que estão alocadas, ou o seu local das memórias. Não é o hipocampo mesmo, não se sabe isso? Isso é importante para a formação, o hipocampo. Tem também algum elemento também de codificação, mas... onde estão as memórias é algo que não sabemos completamente ainda. Nós sabemos que se formam uma espécie de circuitos, que há uma série de representação das memórias, sabemos muitos mecanismos que contribuem para a sua persistência e sabemos também os mecanismos que contribuem, sabemos um bocado melhor, para a sua formação. Por isso eu posso dizer que há situações em que nós podemos realmente perder as memórias que já temos, é possível, se elas tiverem algum nível de codificação, se nós perdermos essas redes, podemos perder as memórias, é algo que é perfeitamente válido, mas também podemos perder a capacidade de formar efetivamente, ou de aceder a essas mesmas memórias, elas estando preservadas, ao mecanismo de aceder. Por isso, ou da formação. As coisas são possíveis. Tudo é possível. Sim, isso é possível. E também soube que já se implantaram memórias em ratos. Certo, é Isso verdade. É extraordinário. Quando em humanos? Ou quando é que fazemos um dia um download de nossas memórias? Isso é uma coisa que está assim tão daqui a gerações? Sim. O estudo em humanos foi, por acaso, de um grupo de investigação que está em Boston, no MIT, que foi do Suzumu Tonagawa, em que fizeram uma espécie do inglês, não é? Inception. Exatamente, como aquele filme. Como o filme. Agora, extraordinário. No filme do Christopher Nolan. E o que é engraçado é que nós já temos a ficção científica à volta disso. Eu não tenho a certeza se o filme veio antes ou depois do artigo. Também não sei. Foi próximo, foi próximo, mas até acho que foi antes. O filme. Mas não era a primeira vez que um filme de ficção científica logo a seguir inspira a ciência. Esse é o ponto que eu gostava também de dizer, que a inspiração, nós estamos a falar de inspiração da ciência, que pode vir da clínica, que pode vir de outros lados. Acho que a arte, por exemplo, dos filmes ou da literatura, pode também inspirar questões científicas, claro. E é algo que eu procuro, pelo menos, se não inspirar uma ideia em específico, que me inspire para ter o ambiente certo e a mente aberta para criar novas ideias. Por isso eu também procuro muitas vezes na arte esse ambiente. O Severance já deve ser a tua série preferida, enfim. O Café Memória, isto é o quê? O Café Memória tem 6 anos, isto é de 2019, mas és um grande comunicador também do Alzheimer e estás ligado ao Café Memória? Não estou ligado efetivamente, mas colaboro ativamente no Café Memória. É um podcast, é um programa, é uma coisa que de vez em quando se monta e se é organizado pela Alzheimer Portugal, pela Associação de Doentes da Doença de Alzheimer, e tem diferentes centros que organizam eventos localmente no país. O centro de Guimarães é muito ativo e muitas vezes eles pedem para ajudar a comunicar e outras vezes eu também ajudo a encontrar outros comunicadores que se dedicam a esta área e que também possam ajudar a falar para a comunidade doentes e familiares com doença de Alzheimer. Esta ideia da cura, também já ouvi dizer isto, a cura do Alzheimer é uma coisa que eventualmente pode vir da nossa geração.
Eu tenho algum receio. Retardar, ou se calhar... Retardar, tratamento, acho que é mais próximo. Pronto, ok. Cura é algo que não é impossível, porque implicaria, por exemplo, uma vacina. Se nós tivéssemos exatamente a etiologia bem determinada do que é que levava à doença de Alzheimer e tivéssemos uma vacina para um determinado caso, por exemplo, um tratamento genético, quem sabe até podíamos falar... Medicina, não é? É um dos futuros. Tratamento genético. Eu diria que é um dos futuros. A genética não explica tudo, mas seria um dos potenciais caminhos. Personalizado para certa pessoa, fazendo o perfil dela, claro, o genoma. Isso é outra ideia ainda, que é a medicina personalizada pode ser dirigida a encontrarmos muito bem quais é que são todas as causas que contribuem, por exemplo, para uma demência. Exatamente. Se nós encontramos todas essas causas de base, essa historial apresentação clínica, nós depois podemos fazer uma receita, entre aspas, daquilo personalizado em que tratamos o elemento da doença de Alzheimer ou das outras copatologias que também ajudam ou contribuem para a patologia da doença de Alzheimer ser mais impactante no doente. Que avanços científicos recentes é que te dão mais esperança, Tiago, no combate ao Alzheimer, à doença de Alzheimer? Eu acho que o principal... Para onde estamos a ir? O principal que nós temos tido ao longo dos anos é uma melhor compreensão da doença. Nós hoje sabemos que é mais complexa do que nós inicialmente pensaríamos. E eu acho que isso é uma mensagem muito importante, porque não vamos ter uma solução simples, e isso passa a mensagem que precisamos de mais investimento, mais pessoas a dedicar-se a diferentes sub-áreas dentro do estudo da doença de Alzheimer, e é com esta contribuição de diferentes áreas, trazer cientistas que se dedicam a outros campos de investigação também para o campo da doença de Alzheimer, para trazerem novas ideias, que é algo também que eu procuro sempre fazer, que é ser inspirado por outros e ter pessoas que trabalham comigo que sabem mais do que eu. E quem sabe até treinar as novas gerações, e eu aprendo com os meus alunos, acho sinceramente mais do que eles aprendem comigo. Incrível. Tiago Gil Oliveira, quero agradecer muito a tua disponibilidade em ter vindo cá à Rádio Observador. Gostava muito que voltasses, à medida que a ciência for avançando, é bom, e tu és bom a explicar as coisas também. Queres desejar uma belíssima viagem de regresso a Braga, vai ser já daqui a bocadinho. Sim. E continuação Obrigado, de também. belíssima investigação também quer com os teus alunos, quer com os teus pacientes, quer com a tua própria investigação. Muito obrigado. Bem-ajas. Foi um prazer. Obrigado. Adeus.